Falar sobre o que há de novo no universo da língua ídis, sua memória, afetos e resistência, contamos hoje com a grata participação da professora Sônia Kramer, especialista em língua ídis, que depois de quase extinta no século XX, resiste, vive. Vive nas lembranças e afetos dos nossos pais e avós, no Brasil e no mundo. Com vocês, Sônia Kramer, professora titular da PUC-Rio, onde coordena o grupo de pesquisa Infância, Cultura e Formação, o curso de especialização em Educação Infantil, o curso Trajetórias Judaicas e o núcleo Viver em Ídis. Conosco, agradecendo mais uma vez, muito obrigado em nome do Segundas Intenções. Sônia Kramer, a fala é tua, é com você. Obrigado. Agora, Sedank. Hashanem Dank, obrigada, Moisés, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. Para quem já me ouviu falar, vai perceber que eu estou bastante rouca, mas a gente vai fazer, se Deus quiser, a voz vai até o final. Eu fico muito bem em Ídis, mas não fico nada bem no frio, então aconteceu. Na realidade, é muito interessante poder falar, depois do Segundas Intenções da semana passada, né, onde o tema do nazismo, do Holocausto, do Holodomor ficou, claro, a flor da pele, porque também a minha volta para o Ídis, o trabalho que eu tenho feito com o Ídis tem tudo a ver com um desejo, uma tentativa no início de não permitir que a língua ídis morresse, não permitir que fizessem com ela também o que fizeram com tantos judeus, deficientes, homossexuais, ciganos, e já sabemos de muito mais. Eu nasci numa casa onde só se falava ídis, meu pai foi sobrevivente de Auschwitz, minha mãe chegou aqui muito pequena, meus avós só falavam ídis, então a minha mispurra, a minha família e o Sholem Aleichem, a escola onde eu estudei, fizeram de mim uma pessoa que, antes que os outros soubessem, eu sabia que entendia tudo em ídis. Muitos anos depois, na verdade, há quase 10 anos depois, há quase 10 anos atrás, num dia de Yom HaShoah, fazendo um debate no Midrash Centro Cultural, eu tive a felicidade de conhecer Sarinha Weissman, que está aqui, a Surralo, e juntas nós começamos um trabalho que chamamos de Otazoi dos Cisídeis, o que vai aparecer depois na minha fala, mas na minha história recente é por onde eu me reintroduzi no universo do Ídis. Eliane Pichol também veio aqui, a gente fazia aula com o Moisés, eu, você, né, Eliane e minha mãe, 3 alunos, como era o mínimo exigido. Então, foram movimentos e tentativas que foram acontecendo até a gente poder chegar onde a gente está hoje, como disse Moisés, com esse núcleo na PUC, Viver com Ídis. Mas o que eu vou trazer para vocês, como foi a encomenda, é falar, então, do que eu fui aprendendo a conhecer, do que eu fui conseguindo ver, às vezes por acaso, às vezes intencionalmente, às vezes porque assim me convidaram, no universo. E a minha grande e total surpresa foi perceber que aquilo que foi um movimento meu, aparentemente eu achava que era exclusivamente pessoal, eu fui descobrindo e fui entendendo que era, na verdade, um movimento de vários países e de vários grupos no mundo inteiro, na tentativa de não deixar que a língua ficasse completamente esquecida. Eu vou primeiro falar de algumas instituições que hoje no mundo desempenham um importante papel de divulgar a língua ídis. O primeiro é o Yiddish Book Center, quem falou dele foi o Henrique Rizinski, quando esteve conosco na sua apresentação. O Yiddish Book Center é uma instituição que começou há mais de 40 anos atrás, como peddlers, recolhendo livros em Yiddish, inicialmente em Nova York, depois em todos os Estados Unidos e no mundo todo, e que hoje, vocês veem aí o link, ele permite download gratuito de mais de 1 milhão de livros que foram recolhidos, 700 livros, inclusive com áudio,
Então, é o acervo, eles fazem cursos de tradutores, cursos de ídis, propriamente dito, de literatura ídis. Eu digo a vocês, então, que o que eu vou procurar trazer, eu fico aberta a todas as perguntas, mas o que eu vou trazer é o que a gente tem hoje no mundo, nesse universo do ídis. O IVA é uma instituição que não é nova, ele existia desde os anos 20 do século passado, se transferiu para Nova York de Vilna, durante o Hurm, durante o Holocausto, tem um acervo incrível de pesquisa, também oferece cursos, e é muito fácil de ser acessado. Ele oferece cursos, certamente eram presenciais, e nos últimos 2 anos, infelizmente ou felizmente, também online. O Workers' Circle é o Arbeiterring, é uma instituição fundamentalmente voltada, como vocês podem observar aí, justiça social. A origem, mais de 100 anos atrás, é do Bund, do Partido Socialista Judaico polonês, que já ao longo do século passado realizava muitas atividades em ídis, e que nos últimos tempos, bem antes da pandemia, na verdade, desde 2016, começou a fazer cursos online dos mais diferentes níveis. Hoje, eles têm mais de 200 alunos em todo o mundo, simultaneamente, com mais de 30 cursos. Um trabalho também a Yidishland, que é um encontro presencial de falantes de ídis, eu vou falar disso daqui a pouco. O Congress for Jewish Culture, figura do Shane Baker, que nós trouxemos 2 vezes aqui ao Rio, Yiddisher Culture Congress, aqui vocês veem a imagem do Sholem Aleichem. É uma instituição que está totalmente voltada para a cultura, o teatro, fundamentalmente, com muitas atividades. Se vocês entrarem, tem muitas atividades de shows, atividades de música, atividades voltadas também e, sobretudo, para a permanência da língua ídis. O IVA de Buenos Aires, já vimos aí pelos dados de que o Moisés falou, ele foi reativando nos últimos anos, uma instituição que também oferece cursos, especialmente seminários, junto com a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Pública Federal, a 2 de fevereiro. É muito interessante o trabalho que realiza com esses seminários, hoje todos online. Então, antes de falar dos encontros de falantes, o que eu queria registrar é essa presença viva do ídis como uma iniciativa. Eu trouxe aqui apenas essas instituições, mas eu precisaria falar do League for Yiddish, que é uma instituição que tem uma revista, a Afonsvel, a outras instituições, como a Biblioteca Medem, na França, sob a liderança importante do argentino Eliezer Niborski. Então, a gente tem, e seria impossível, eu fiz essa tentativa, mas depois eu vi que era impossível conseguir reunir e mostrar tudo o que a gente tem. Em Israel, o Young Yiddish Library and Cultural Center, jornais como o Vorwärts, que é um jornal muito antigo e que hoje existe online, jornais sobre o Yiddish, como o Ingeweb, que significa em Yiddish, na rede, que é um jornal extremamente interessante de pesquisa e de compartilhamento de iniciativas pedagógicas, métodos de ensino. Muitas universidades na Califórnia, muitas universidades na Alemanha, na França. Eu falei na Califórnia porque já tinha citado a Universidade de Nova York, mas nos Estados Unidos, Boston, Stanford, Harvard, tem cursos de ídis, cursos regulares de literatura ídis, e muitas mantêm podcasts, que são programas de rádio, que resgatam programas de rádio de muitos anos atrás, programas de rádio na versão podcast em diferentes universidades. Então, assim, estou querendo, como primeiro ponto, chamar a atenção que o que existe de novo é esse esforço de manter a língua ídis viva, conhecida e estudada.
É claro, pessoal, que ninguém tem a ilusão de que wir werden Yiddish in Gas, de novo, né? Que a praça Yiddish, a rua Yiddish, vai voltar a pulular o Yiddish mesmo nas instituições judaicas. Então, não é essa, isso seria uma ilusão, o que foi destruído, mas essas gerações, né? Eu sou a segunda geração, como contei a vocês, mas a terceira e a quarta gerações de imigrantes estão assim, com uma grande atividade. Há uma ideia de que o número é muito impreciso, entre 500 mil e 1 milhão e 200 mil pessoas falam Yiddish hoje no mundo. É também muito difícil de mensurar o que significa falar Yiddish, porque a terceira e a quarta geração muitas vezes ainda se lembram de palavras ou expressões, mas o mais central, me parece, é que há uma certeza hoje que a língua não foi extinta. Há outras línguas judaicas, há outras línguas que eram faladas pelo povo judeu, muito mais arriscadas e muito mais em risco do que essa língua, que tem uma quantidade muito expressiva de instituições fazendo o ensino e a pesquisa. E eu falei assim, eu não vou mostrar foto, eu estou com algumas alunas aqui, eu quero agradecer muito a elas do grupo. Eu falei, eu acho que o pessoal não vai acreditar se eu começar a mostrar as listas. Então, eu queria mostrar para vocês os livros, né? Por isso que eu tive que me mudar de lá para cá, né? Livros que estão saindo hoje em Yiddish, né? O Boris Sandler, que é um... eu não sei se vocês conseguem me botar em tela cheia ou se é muito pequeno porque eu não quis fotografar, porque você pode fotografar uma capa de livro de qualquer lugar, né? Eu não estou com a minha biblioteca atrás, mas a minha biblioteca é cheia desses livros, como esse, Mit Ashliches em Moscow, que é a experiência dele em Moscou, acabou de sair, tem um mês que saiu, de Golden Epavia, da Sheva Zucker, reunindo escritos, e ele vem com um CD, lidos pelos próprios autores, são textos clássicos em Yiddish. Acabou de sair do Hersh Nomberg, Between Parents, Zwischen Tate Mame. Eu falei Between Parents porque há muitos livros que estão saindo nos Estados Unidos em versão bilíngue. Eles já saem bilíngue, imaginando, então, os estudantes de Yiddish que ficam muito favorecidos, porque é claro que uma coisa é você estudar, ter algumas aulas. Eu mesma, antes de voltar a estudar o Yiddish recentemente, não tinha prática, tinha perdido completamente a prática de ler livros literários. O clássico do Sholem Aleichem, Tevye, desculpem, Motley Pace dem Hazens, eu tenho Tevye também, mas eu peguei o Motley Pace dem Hazens, saiu numa edição para iniciantes, com vocabulário, também com CD, para que se possa ler e escutar. São leituras muitas vezes feitas por atores, e sim, Mosque de Chief, a redescoberta de textos do Sholem Aleichem. Eu não botei aqui, deixei lá o Tevye. Yiddish Shaigetz é um grande pianista, um concertista, Yevgeny Kissin, russo, que se tornou escritor. Bom, para vocês me acreditarem, vai ir além, Robnitsky Kent-Liaib. Eu mesma, no início, não podia acreditar, e eu me lembro que quando comecei a descobrir, apenas porque eu precisava voltar a falar Yiddish com meu pai, e precisava de livros, quando eu descobri esse universo, eu mesma estranhei, né? Algo que era um movimento existencial se mostrou um movimento de vários grupos e de vários coletivos. A gente tem também, como eu mencionei, as revistas. Pakenträger também foi dita pelo Henrique, que é uma revista do Yiddish Book Center, e Offenschwelle, Schwelle é na soleira, na fronteira, né? A fronteira é Grenitz, mas Schwelle é bem a soleira. Na soleira, quando você entra no território Yiddish. Há algumas preciosidades de uma literatura... Bom, eu espero então que vocês me acreditem. Eu sei que ninguém ia achar que eu estava inventando, mas é muito forte para mim essa materialidade, na medida em que estão sendo lançados dicionários online, e a presença de livros de literatura infantil. Depois, se vocês quiserem, eu mostro no debate, livros que traduzem, eu vou mostrar, que publicam clássicos da literatura infantil. Esse está publicado em 32 línguas,
é do Eric Carle. Pode desligar já. Uma lagarta muito comilona. Jaime, você está com o seu som aberto. Isso. E Der Seher Hungariker Opfresser, né, que sai em Yiddish, assim como livros novos, esse do Boris Sandler, que é um livro musicado, para ensinar, ele dedica a neta de 5 anos. Então, há também muitos livros de literatura infantil, esses são suecos, para a gente não... A Suécia tem Vou fazer um parênteses, uma coisa que eu não planejei dizer. O Yiddish é uma das 5 línguas oficiais da Suécia. Chama-se idiomas minoritários. A Suécia tem uma política de língua, é o único país do mundo que tem isso, que reconhece como língua oficial as línguas dos povos que já um dia migraram e se enraizaram em Nemland, na Suécia. Então, o Yiddish é uma língua considerada um idioma oficial minoritário, e eles têm uma editora que publica livros para criança, e é o mesmo grupo que é uma banda de rock, chama de Dibukim, Dibuk, os demônios. Eles têm uma proximidade, eu me sinto muito próxima deles, porque a gente também tem um grupo musical e faz trabalho com as crianças. Esse é um livro que os meus netos amam, Die Katz, Der Pajatz, o Gato Palhaço, de um escritor muito famoso nos Estados Unidos, o Dr. Seuss, tem dezenas de livros e alguns estão traduzidos para o Yiddish. Alguns de vocês devem ter ficado sabendo que o Harry Potter foi traduzido. É óbvio que ninguém vai sentar para ler, dizem que é uma edição para colecionador. Mas também nessas publicações, o que a gente percebe, então, é um movimento muito ativo, né, de entendendo que há novos leitores. É muito difícil a gente ler os livros nossos que a gente tem, dos meus pais, meus avós, não conheci, meus avós lamentavelmente morreram em Treblinka, mas meu pai tinha alguns livros. É muito difícil, são livros antigos, são muito deteriorados. Então, o acesso pelo Yiddish Book Center e essas novas publicações, elas nos dão, então, essa possibilidade de trabalhar com os jovens. E ainda um ponto que eu queria chamar a atenção é a presença de escritores, hoje, alguns jovens, 40 e poucos anos, que escrevem em Yiddish. Ou seja, a gente tem hoje escritores, eu vou citar alguns, o próprio Boris Sandler, nos Estados Unidos, Emil Kalin, em Israel, ele é russo de imigração, Evgeny Kissing, que eu já mencionei, russo, Gitl Scherter, nos Estados Unidos, em Nova York, tem livros de poemas, ela, Raika Beruia Vigand, da Inglaterra, muito jovem, Schollenberger, que é esse que traduz, ele tem livros autorais, mas ele traduz livros que são livros de literatura infantil muito conhecidos, o Velvud Sermin, que mora em Israel, migrou dos Estados Unidos para Israel, e o Yoel Matveyev, da Rússia, então a maioria na Rússia ou em Israel. E então me parece, né, não só o meu sentimento, vocês podem dizer, não são tantos como já tivemos, porque já tivemos centenas, mas na realidade eles mostram também aqui, ó. Tá ótimo. Tu deixa assim. Essa permanência da língua. Samuel, eu vou pedir se você pode compartilhar a Alice Fuchs. Alice, você abre seu microfone, que eu vou descansar a voz 30 segundos, senão ela não vai aguentar até o fim, para você falar um pouquinho da pesquisa, porque essa percepção nossa e a descoberta dos livros se deu também na descoberta de livros sobre literatura Yiddish, né? Porque começaram a ser descobertos e estão recentemente publicados The Canvas e outras histórias, que é de uma escritora russa, uma escritora polonesa que escrevia no final do século XIX, início do século XX, Cília Dropkin, e uma série de livros que começaram a ser publicados sobre mulheres. Ruhalan, o seu livro está comigo, olha, não estava na PUC. Found Treasures, Stories by Yiddish Women Writers in Yiddish Literature, American and I, Short Stories by American Jewish Human Writers, Arguing with the Storm, Stories by Yiddish Women Writers. Bom, eu tenho meia dúzia, são os que eu tenho.
eles querem dizer o quê? Que nos últimos 20 anos há muitas autobiografias, contos de mulheres que haviam sido publicados ou não, mas que são considerados um found treasure, um tesouro, porque relatam as histórias das mulheres muito jovens, quando escreviam, com histórias de migração. Hava Rosenfarb. Alice, você pode citar alguns mais? É possível? Cadê você, querida? Oi, sim, estou aqui. Boa noite a todos. Alice Fuchs, ela coordena comigo um projeto de que ela vai falar. Sim, eu estou junto com a Sônia nesse projeto que a gente chamou de Mulheres que Escreviam Yiddish, Memória, Resistência e Superação, que é um projeto que a gente conseguiu, né, começou a fazer e segue fazendo ao longo desse ano, com o apoio da PUC Rio e de um edital que a gente conseguiu do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, da PUC. E o projeto, nesse contexto que a Sônia estava falando, busca justamente, o objetivo principal é tornar mais acessível esse material riquíssimo escrito por mulheres que escreviam em Yiddish e que são muito pouco conhecidas, né? Tanto as autoras, suas histórias e seus trabalhos, os contos. Então, são materiais riquíssimos e lindos, emocionantes, e contos autobiográficos. Então, é possível encontrar materiais sobre diversas perspectivas de mulheres com vidas distintas, mas também com tantas similaridades, né? E discriminação por serem mulheres, por escreverem Yiddish. Ao longo desse projeto, a gente pegou diversos contos de livros, alguns desses que a Sônia mostrou, que já foram traduzidos para o inglês. Então, e aí do inglês a gente traduziu para o português. Eu digo projeto, né? Conta com tradutores que traduziram do inglês para o português. E aí eu acho que a gente se deparou com o primeiro desafio, que era de tentar aproximar... E também do Yiddish, né, Alice? E também do Yiddish também, vou falar também. Isso. Eu acho que um grande desafio, né, nessa questão das traduções é justamente aproximar a versão final em português do original em Yiddish, tendo esse texto, em muitos casos, né, em muitos contos que a gente selecionou, tendo ele sido traduzido do Yiddish para o inglês e do inglês para o português. Então, a gente buscou, depois dessa tradução, fazer uma revisão, um cotejamento, buscando nuances literárias, com leitores de Yiddish, entendedores da língua e da literatura, que pudessem trazer detalhes e sutilezas da literatura do conto original para a versão final em português, e aí sim tornar acessível essas sutilezas da língua e da literatura. E, além disso, contos que a gente traduziu, de novo o projeto, né? Leitores e tradutores do Yiddish para o português direto, com alguns pares de revisores, para, de novo, tentar aproximar o máximo possível e tornar acessível essa riqueza desses contos, que são, de fato, um tesouro. Acho que outro grande desafio foi selecionar, né, Sônia? A primeira fase, selecionar alguns contos para que a gente fizesse esse projeto durante esse ano. Muito obrigada, querida. Nada, obrigada a você. Tá? Depois, se o pessoal quiser, a gente fala quem são as autoras. Né? Então, a gente, pelos livros, acabou entrando em um dos nossos projetos da PUC. Mas antes de falar deles, eu quero ainda compartilhar, então, entrando, né, o que a gente tem como figura relevante da atuação com o Yiddish no Brasil. Sempre dizendo que, eu vou compartilhar, então, aqui com vocês, sempre lembrando que é só uma pequena amostra, né? É só uma pequena amostra, ok? Estão vendo aí? Então, ok, eu não falei dos encontros, depois a gente pode falar dos encontros de falantes, agora eu entrei no Brasil e estamos nele. A Casa do Povo, que é a instituição, talvez, como a ASA no Rio, a Casa do Povo em São Paulo, são instituições muito parecidas e em menor dimensão do que o IVO de Buenos Aires, até em função também do nosso contingente de população judaica, e de quem se aproxima da cultura.
mas que tem feito um trabalho, né, onde a presença da língua ídis é relevante, é importante, é registrável, é considerável. O Instituto de Música Judaica, que faz um festival, o Class Festival, está acontecendo, né? Vai acontecer agora, e, ao mesmo tempo, o concurso de música ídis, né? O Bubas, que já se tornou, né, um concurso conhecido no mundo inteiro, no mundo ídis, e o Museu Judaico de São Paulo, que tem também uma atividade regular, Yiddish for Fun, e tem o acervo, né, o arquivo judaico, com exposições bastante interessantes. Então, são lugares... Claro que a gente tem no Museu do Holocausto de Curitiba alguma pouca coisa do Yiddish, mas apenas um destaque de atividades em São Paulo e no Rio. Esse é o Atazoi, que eu mencionei lá no início, que a gente levou de 2013 até a pandemia. Não sabemos ainda qual será o caminho, mas eu não quis deixar de trazer. Carlinhos, olha aí você, o Jane, Sarinha, e que durante os 6 anos em que foi ativo, sempre sala cheia, com os músicos, e, ao mesmo tempo, com depoimentos, mini-palestras, representações teatrais. Então, me parece que a gente tem público. O público existiu e as pessoas diziam, nossa, mas onde estava esse público? Ele estava em algum lugar ávido por atividades culturais, né? Basicamente de cultura. Eliane, olha aí você na foto, bem central. Bom, e quando a gente estava no nosso 2º ano, né, Surra, do Atazoi, eu botei na cabeça que a gente precisava dos jovens, e alguns amigos que me apoiaram muito, eu pensei, bom, eu estou há 40 anos na PUC, a PUC é cheia de jovens, quem sabe? Né? O primeiro curso que eu ofereci sobre o Yiddish, eu achei que eu ia ter que brigar por sala, porque você vai ter 5, 6 pessoas, e tinha 32 alunos. Alunos da PUC, e a gente abriu como curso de extensão para fora, do Sisgiven Wegen, sobre Yiddish. Não era o curso de Yiddish, isso era 2017, o 2º semestre. De lá para cá, a gente conseguiu, então, estruturar. Eu vou mostrar para vocês o núcleo. Talvez, Tarsila, você pudesse botar... eu acho que a gente não consegue botar no chat, mas é só botar viver com Yiddish. O Moisés falou viver em Yiddish também é bom, a preposição é boa, com, para, em... Ab Yiddish, desde que seja Yiddish. Então, o núcleo que reúne atividades dos cursos, das oficinas, vão aparecer daqui a pouco, e da pesquisa, que a Alice acabou de sintetizar. Ele é coordenado por mim, a Inês Miller, que eu já vi que está aqui, Inês Miller, do Departamento de Letras, e a Márcia Antab, não sei se eu não vi a Márcia, mas eu não sei, agora eu não consigo share e ver ao mesmo tempo todo mundo. Esse núcleo está situado no decanato do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC, o que, do meu ponto de vista de filha de um sobrevivente, é alguma coisa extremamente delicado e relevante, porque é um núcleo judaico de cultura ídis situado dentro de uma universidade católica. Nós sabemos que a PUC, Gott sei Dank, sempre teve essa tradição de diálogo intercultural e interreligioso, diálogo, mas não é pouca coisa, me parece, né, a gente ter esse reconhecimento pela cultura ídis. A Márcia, do Departamento de Comunicação, eu vou seguir aqui, nós temos o grupo musical, os cursos. Então, o grupo musical, a gente vai falar um pouquinho mais e ouvir um pouquinho no final. Nós lançamos... no meio das minhas pilhas, eu não sei onde foi parar o Lirtic, já eu acho, mas ele está aqui na tela, o livro, que são 2 CDs, com 16 faixas. Essa é uma apresentação no Museu de Arte do Rio, na CJB, e a gente, antes e durante a pandemia, pôde fazer várias apresentações. Toda a organização do núcleo, eu tenho que agradecer a várias pessoas,
vou correr o risco de não vou agradecer aos alunos que já sabem que vão estar aqui nos créditos no final, mas o Israel Tabac, a Leia Tabac, Miriam Garfinkel, Eliane Pichol, Gustavo Emos, a Clara Greif, que são professores hoje de Ídis, porque em 2019 alguns alunos, depois da gente fazer cursos sobre humor ídis, sobre histórias contadas e cantadas, música, literatura, alguns alunos começaram a nos pedir aula de ídis. Então, vocês se veem aqui, isso era antes da pandemia, quando vocês veem esse círculo, Leia está falando aqui na frente, Sônia Tuscherman, que eu vi aí, vários de vocês podem se ver, Adélia, estou vendo. Depois, algumas reuniões numa sala, a gente começou a fazer uma Michigás, que era da turma toda, dividindo os poucos que queriam aprender ídis, muitos já sabiam ídis, ficavam em outra sala. Michigás, que eu digo, era em uma aula em 2 salas, né? Progressivamente, durante a pandemia, e essa é a grande ironia, nós sabemos que a pandemia, o que ela nos causou, mas a gente teve essa oportunidade de fazer os cursos online. Eu fiquei extremamente tensa quando descobri que não era só 1 ou 2 meses, e eu disse, todo mundo vai esquecer, são iniciantes, estão aprendendo ídis, estão se alfabetizando, se eu não continuar, oi, vem. Vão esquecer, mas é claro que qualquer língua se esquece se você não dá continuidade. Então, a gente começou em 2020, online, e esses são os níveis que a gente pôde oferecer esse ano. Então, estou falando do núcleo, Viver com ídis, na PUC, nós temos hoje 6 turmas, e o minicurso intensivo de férias, 3 níveis de língua ídis, e a turma do avançado, tem várias pessoas aqui, que é o Leienkreis, roda de leitura, Shmuas, conversação. Então, essas são as turmas que, como eu falei, são 6 turmas que estão ativas esse ano, Dank and Gott, e sim, pois bem, as oficinas. Eu deixo a imagem, Tarsila, você fala um pouquinho das oficinas, por gentileza? Claro, boa noite. As oficinas ídis começaram em 2017, no Colégio Eliezer Max, aqui no Rio de Janeiro, nas 2 unidades do colégio. Nós iniciamos com uma média de 50 crianças na educação infantil, 4 e 5 anos, e no decorrer dos anos, esse número foi crescendo e também a gente foi ampliando a quantidade de turmas, tendo hoje, em 2022, em média, 280 crianças participando das nossas oficinas, entre 4 e 10 anos, no caso da educação infantil, até o 4º ano do ensino fundamental, com 15 turmas dentro do colégio. O objetivo central das nossas oficinas é trazer o Yiddish vivo para crianças e adultos, contribuindo para o conhecimento e para a preservação da língua. Nossas oficinas têm base em vários compromissos pedagógicos, como educação como uma prática cultural de liberdade, ação ética e principalmente a experiência estética também. Nós trabalhamos nas nossas oficinas com canções folclóricas ídis, que são cantadas, narradas, tocadas, dançadas, a literatura ídis em formato de romance, poemas, contos, e isso tudo é transformado por meio de contação de histórias. A gente pode ver assim, algumas fotos que a gente traz bastante elementos, né, para as crianças, por ser educação infantil, né, e os primeiros anos do fundamental, e elas participam, né, desses momentos que são instigantes, desafiadores e artísticos, trazendo sempre a língua. E agora, no 4º ano, a gente já está até começando a trazer algumas palavras, conversas, palavras, algumas questões no quadro, né, com as letras mesmo, e as crianças estão super adorando. Obrigada, Shannon Dank, Tarsila. Então, eu preciso dizer que são tantas crianças e é muito bom, Ober esses Norabissele. É só um pouquinho, uma vez por mês. A escola é uma grande parceira, são 5 anos já. A gente iria aumentar, mas com a pandemia, acho que vocês viram as fotos, né? Só online, e agora voltamos ao presencial, com jogos e que a gente cria, materiais que a gente cria. Eu quero me encaminhar, então, para o final. Esse é um livro que o Moisés generosamente pediu a foto.
ele ainda não saiu, ele sai, se Deus quiser, em outubro. Ensinar e aprender Yiddish hoje é a pergunta que muitas pessoas faziam, e eu sempre disse, para vós nisto, por que não? E é, na verdade, uma coletânea com vários textos, não percam. Eu vou avisar para vocês quando, de fato, o lançamento vai ser inicialmente aqui no Rio, e a gente vai avisar. Bem, antes de eu concluir totalmente, eu quero fazer ainda um agradecimento. A gente tem, nas turmas de Yiddish, essa equipe que compõe o grupo Viver com Yiddish, incluindo o pessoal das oficinas, os monitores, cada turma tem um monitor ou uma monitora, o pessoal do grupo musical, e eu quero... A gente tem uma pequena surpresa, mas antes disso eu queria, ainda no interior da minha fala, dizer, eu achei o Lirte, que estava embaixo da pilha. Se alguém não quiser comprar todas as músicas, o pessoal dizia, viu, gente, a gente não tem mais tocador de CD, mas todas as músicas estão no Spotify, no Apple TV, no YouTube Music, mas as letras estão todas aqui, transliteradas, para quem não sabe ler em Yiddish, e traduzidas. Os recursos vão diretamente para o projeto. Alice Fux, se alguém tiver interesse, eu não sei como você pode compartilhar o seu contato, porque eu acho que não dá no chat. E eu quero também dizer a vocês que a gente tem um grupo de apoiadores, pessoas individuais. A gente começou tudo isso com a benfeitoria, com um crowdfunding, um financiamento coletivo, mas hoje a gente tem apoiadores. Se alguém de vocês não se dispuser a voltar a estudar Yiddish, mas quiser apoiar um jovem ou uma jovem que venha fazer os cursos, vários desses jovens e dessas jovens têm um apoiador, os cursos são super baratos, a PUC, nesse caso, são baratos mesmo, gente. Permite que a gente faça isso sem finalidade de lucro, entendendo que é um projeto de resistência, um projeto social. Então, eu queria só pedir a Thaís, para a gente acabar, porque a gente é totalmente preso à questão da cultura e da alegria, queria dar um pequeníssimo matone de Rosh Hashanah, e a gente queria trazer o grupo musical todo, mas justamente o grupo musical hoje está gravando. Os instrumentos não estão, mas a gente tem um instrumento que o meu hoje está falhado, e como agradecimento a vocês que me ouviram com essa voz rouca o tempo todo, eu quero que vocês possam ouvir uma voz nada falhada. Thaís, cadê você? Boa noite, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Thaís, Hashem Dank. Nicht auf a voz. E vamos lá, então. Vamos de Belts. Belts, que a gente achou que é algo tão conhecido que pode acalentar os nossos corações. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. A capela, hein, pessoal? Olhem bem. Ó, os instrumentos não vieram, mas a Aline gravou para mim uma base. Então vai ter piano também. Erzähl mir Alter, erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, alle Sätzen. Wie seht es das Stimmel, was hat einmal geglanzt, sie blieb noch das Weinele, was ich mag verpflanzt. Das Stimmel ist alt, verwachsen mit Morgengras, der Alter, der zerfällt, der Fenster ohne Glas, der König ist krumm, sie beugen die Welt, du wollst euch schon mehr, gar nicht erkennt, der König ist krumm, sie beugen die Welt, du wollst euch schon mehr, gar nicht erkennt. Oi, 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 Bells, mein Städtel Bells, mein Heimel, wo ich auf meine Kinder Jahren verbracht. Seid ihr einmal gewöhnt, Bells,
Mijn stedele belt. In oren stiefelen wiek. Alle kinderleg dort gelacht. Jeden Schabes leg ich, laufen dort mich, dat beginne gleich. Sie sitzen unter den grünen Bäumen, lehnen bei dem Teich. Ui, 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 Belz, mein stedele Belz. Mijn hemel woed opgegaat, die schene geloime ze saag. Oei, 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 Belz. Mijn stedele Belz. Mijn hemel woed, ik had mijn nek in de jaren verbracht. Seit de man gewinnen Belz. Mijn stedele Belz. In oren stiefelen mij, alle kinderleg dat gelacht. Jeden Schabes leg ich, laufen dort mit 30 Kinder gleich. Sie sitzen unter den grünen Bäumen, lehnen bei dem Teich. Ui, 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 Belz, mijn stedele Belz. Mijn hemel woed opgegaat, die schene geloime ze Shinem Dank dir, Thaís. É isso, pessoal. Vielen Dank. Shinem Dank, Herzlichen Dank. Vamos dar início às perguntas. Parabéns pela Sônia, pelo brilhante trabalho, Sônia e equipe. É uma alegria saber que o IDA está cada dia mais vivo e muito bom. Sueli, por favor. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer a Sônia por esse... Eu estou até emocionada, estou até engasgada, mas eu queria agradecer muito esse lindo projeto que você está fazendo e que você está incentivando o IDES para as nossas crianças e para todos, né? O IDES sempre foi muito importante na minha vida e passei muitos anos sem ter oportunidade de falar, depois que minha avó morreu, depois que meu pai morreu, então eu fiquei muitos anos sem falar. Mas eu sempre amei demais a música IDES e me mantive conectada com o IDES através da música. E aí, quando eu morei nos Estados Unidos, até 2016, eu fiquei 15 anos lá em Nova York, eu tive a oportunidade de ver o mundo do IDES lá em Nova York. Eu pude conhecer todos os cantores, os escritores, os concertos, enfim, toda a riqueza do mundo IDES. E aí, quando eu voltei para cá, em 2016, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa com o IDES, eu não podia deixar isso assim, né, simplesmente. E aí eu fundei meu grupo, os Michiganers Paridos, no Facebook. E vai indo, a pequenos passos, mas vai indo. Eu procuro trazer tudo que eu encontro, que aparece pelo mundo, e as pessoas vão acompanhando, 30 minutos, ela falou, então voltando para suas raízes, de certa forma. E tem sido realmente uma grande alegria ver esse renascimento do IDES, esse revival do IDES, esses festivais todos que estão acontecendo pelo mundo, como agora em agosto, o Festival de Weimar, na Alemanha, onde durante 15 dias se canta, se declama e se dança em IDES. É uma coisa maravilhosa. Quando o mundo falava que o IDES ia morrer, muito pelo contrário, o IDES está revivendo de várias formas, né?
E o Festival, que é esse festival que acontece aqui em São Paulo, tem trazido gente maravilhosa do mundo do Yiddish. Esse ano, eles trouxeram a Louise Ley, que é uma cantora sueca, que não é Yiddish, que simplesmente se apaixonou pela música Yiddish, e ela canta divinamente. Ela encantou todo mundo, porque ela cantou com Neshomen. E também, ontem, eu assisti o concerto do Yoni Eilat, que é a revelação da música Yiddish atualmente em Israel. O Yoni é uma coisa assim impressionante, como ele canta em Yiddish, como ele pula, como ele canta. Ele me contou, nós conversamos muito e ele me contou como o Yiddish está se tornando importante em Israel. Que durante a vida inteira Israel não se interessava pelo Yiddish, agora está tendo um avanço. Então, isso tudo nos traz grande alegria. Eu acho que estamos indo todos pelo bom caminho. É isso, parabéns, Sônia. Sueli, é uma grande alegria te conhecer, já sabia dos Michiganes, as Oivimizaina, né? Mizaina na Bissala Michigan. E, ó, muito prazer de te conhecer, muito obrigada. Sônia, eu queria só... Sim. Por favor. Não, tem várias perguntas aqui no chat. Deixa o pessoal fazer isso. Perguntando como é que se inscreve na PUC, se é aberto ao público geral, se tem curso para iniciantes. Você poderia... Pode falar. Sim. Sim, os cursos são abertos como cursos de extensão. Agora só dá para o semestre que vem. Até daria, mas eu acho melhor deixar para o semestre que vem, mas dá. Temos curso de iniciantes, sim. A gente tem 2 turmas, Aprender Yiddish 1, que o 1 é o iniciante mesmo. E a gente está alfabetizando, acho que Miriam Garfinkel está aqui, que eu a vi em algum momento, eu também tenho a outra turma. O 2, que já são pessoas alfabetizadas, mas também os 3 níveis são níveis que eu considero iniciantes. O 3 já está um pouco mais como intermediário. E, sim, temos cursos. Entrar no site, eu tinha mostrado, eu vou voltar. Eu não preciso compartilhar, porque os folhetos, os flyers são desse ano. Entrar na PUC ou colocar seu e-mail aqui, que Tarsila depois entra em contato, né, Tarsila? Se alguém estiver interessado, eu me interesso por vocês que estão interessados, eu me interesso muito, porque a gente hoje, né, Leia? A Leia está rindo de mim, dessa minha frase. Henrique, ich habe jetzt dir gesehen, viva! Eu acho que quando a gente começou aqui, eu disse para vocês que eu não sabia se ia brigar para manter uma sala com 5 alunos, pensar que a gente hoje tem 6 turmas, né? É algo extremamente forte assim, para mim. Eu queria só aproveitar a pergunta a observação da Sueli para falar dos encontros, né? São muitos encontros de falantes também. Se alguém tiver oportunidade de ir, quando tudo voltar à realidade da presença, é maravilhoso. Yiddish Lado, Yiddish Farmo, Yiddish Vor, que foi a foto que eu quase mostrei, é um universo extremamente interessante. Mas mais alguma coisa que eu possa dizer sobre os cursos? Falei pouco? As pessoas estão colocando seus e-mails aqui Ótimo. Também. Ótimo. Por favor, Raile. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia, que eu conheço há muito tempo. Parabéns, Sônia. Eu acho muito bonito esse trabalho. É muito importante, né? Essa iniciativa. Imagino a dificuldade que está sendo, mas eu queria não vou fazer pergunta, não. Eu queria só que você deixasse esse material que você no início comentou, todo o material, essa lista não deu para copiar e eu gostaria de vê-la. Essas sugestões de livros. E se existem, eu não sei se, assim, no meu caso,
Eu falei que não ia fazer pergunta, mas é diretamente. Que sem falar ídis, que falava na minha casa somente ídis, que meus pais também eram os dois sobreviventes de Auschwitz, a gente tinha que falar ídis mesmo, e o ídis ficou esquecido, porque eu perdi meus pais, eu não tenho com quem falar, e às vezes eu penso e me faltam palavras. Existe um curso para esse tipo de nível, porque eu tenho que recordar, mas, na verdade, eu sei escrever também, não sei mais nada. Quando eu for avaliar, eu não sei. Ótima, eu te agradeço muito. Eu posso responder direto? Sim, era essa a pergunta. Raia, muito obrigada. A pergunta é super importante e ela dá a oportunidade de dizer algumas coisas sobre essa riqueza das turmas, né? Então, a gente tem uma pequena sondagem que a gente faz quando as pessoas se inscrevem e acontecem coisas variadas. Por exemplo, há pessoas que se inscrevem no 1 e, como eu sempre digo, muita coisa volta, e volta mesmo. Há várias pessoas que falam, entendem mais do que falam, claro, entender, depois falar, depois escrever, né? Tudo são gradações de dificuldade. Mas volta muito rapidamente. Então, tem pessoas que elas próprias percebem, não, eu preciso ir para o 2. Não há o menor problema, ela vai... a gente muda para o 2, a gente tem completa autonomia. Eu sou a coordenadora, a gente pode fazer isso. Ao contrário, né? Pessoas que falam muito que nunca foram alfabetizadas. Né? Então, a turma do 1, por exemplo, tem uma riqueza enorme. Né? Eu vou explicar o que eu entendo como riqueza. Para mim, riqueza é uma turma onde tem coisas diferentes. Né? Eu fui alfabetizadora de português, nunca na minha vida sonhei que fosse me tornar professora de ídis. O meu marido é que dizia que um dia eu ia virar professora de ídis, mas ele está lá na sala, não ouviu, ele sempre falou isso, e eu dizia, mas o que é isso? Mas por quê? Mas é alguma coisa muito interessante, porque é diferente você alfabetizar, ensinar a língua, como foi o caso da Tarsila, né, Tarsila? A Tarsila estava na turma de 2017 e veio em 2019, que nunca tinha ouvido o ídis. Né? Então, você aprender a ser alfabetizado numa língua que você não fala, tem um grau de dificuldade, eu tenho uma admiração enorme. Thaís, né, todo mundo, Alice também, você também, Alice, você sabia 3 palavras da sua avó. Né? Mas há pessoas que sabem falar e que nunca foram alfabetizadas, isso é uma riqueza também enorme. E há pessoas que vão progredindo, né, para além da turma. Né? Então, tem lugar para você, Raia. Obrigada. Não, o meu caso, eu fui alfabetizada, eu estudei escola judaica até o final do Fundamental 2, o antigo ginásio, falando em casa, mas está tudo adormecido. Mas volta. E aí eu acho que depende de cada um, é como eu sempre brinco, ninguém vai fazer prova, não tem prova. Né? Tem um bom senso, e aquilo que torna as pessoas... a gente é muito fiel a essa ideia de viver com ídis, é para ser feliz. Né? É para ter o encontro da língua na língua. Tem muita gente querendo falar. Vou Obrigada, deixar meu e-mail, ainda bem que tem um lugar para mim. Muito Exato. obrigada, Sônia. E, pelo visto, nós vamos ter muitos novos alunos. A quantidade de e-mails das pessoas que estão colocando seus e-mails é fantástico. Isaac, por favor. Boa noite, eu sou de Curitiba. Eu sempre tive interesse em fazer teu curso, nunca soube como tem acesso. Depois eu soube que um amigo meu fez o curso. Eu gostaria de ler e escrever ídis. Meu ídis falado não é ruim, porque foi a primeira língua que eu aprendi. Meus pais poloneses, migrantes, minha mãe e meu pai eram da Polônia. Então, depois eu aprendi o castelhano, que eu nasci na Bolívia, e acabei depois aprendendo o português quando eu vim ao Brasil. E eu senti um vazio, certo, da cultura que meus pais me transmitiram. E dentro dessa cultura, o Yiddish. Eu escutava as músicas com eles, ia com eles ao teatro, quando vinha algum grupo a Curitiba. Eu resolvi organizar um grupo de Yiddish em Curitiba. Nos reunimos pelo Zoom, vamos nos reunir presencial agora. E daí eu tive um clique e montei um grupo de amigos do Yiddish CWB no Facebook.
mas aquela velha história. Você tem um diploma universitário, mas você é analfabeto numa língua, que seria o Yiddish. Eu gostaria de corrigir esse erro. E te agradeço pela tua presença e gostaria muito de participar e aprender mais, que eu acho que a gente nunca para de aprender. Parar de aprender faz mal à cabeça e faz mal para o ser humano. A alma do ser humano é o conhecimento. Obrigado. Isaac, muito obrigada. O grupo de Curitiba é conhecido. Tem vários curitibanos aqui, eu já andei olhando. A Guita está aqui, o Sérgio, a Sarita eu não vi, mas, Isaac, existem métodos de ensino de Yiddish, tá? A gente usa... Gostaria de falar alguma coisa. Eu sou do Rio de Janeiro, 2 segundos, minha origem é 2 segundos. paulista, eu sou oriundo de São Paulo, mas estou há mais de 60 anos aqui no Rio de Janeiro. Aprendi a falar Yiddish Júlio, com desculpe os te meus cortar. pais e meus avós. Tá? E falo Yiddish normalmente, não tenho com quem falar, mas às vezes eu mantenho uma conversa com as pessoas e bastante bem. Eu gostaria de participar também do grupo, porque é muito bom a gente sempre se aperfeiçoar, né? Eu já estou com um pouco de mais idade, estou com 83 anos, mas eu gostaria muito de participar. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa Agradeço para você. muito, inclusive, agradeço muito essa oportunidade. Eu só recebi esse Zoom, a aula já tinha começado, essa explanação já tinha começado, mas, graças a Deus, eu estou bem. Baruch Hashem. Então, deixa eu só... Só um avisinho aí a Moisés, todos. Só um minutinho. por favor, Moisés, espera aí, Jaime, de só um uma minuto. ordem para a gente Isso. poder fazer Isso. algumas perguntas e colocações. Deixa eu só... Me inscrevi há muito tempo atrás, Você é o através próximo, do chat. Você é o próximo. Tá Jaime, bom. deixa eu só esclarecer uma coisa, só para não... eu estava me dirigindo ao Isaac falando dos livros de ensino. Eu acho que é importante a gente sempre compartilhar isso. Então, estou pedindo aqui, Tarsila, coloca o nome, pelo menos, do da Sheva Zucker, que está em português, que é um livro de ensinar, e o do Inenem está em inglês, não é tão fácil ensinar uma língua em outra língua, mas é para dizer que existem vários métodos de ensino, inclusive na internet. Desculpa, tá, Jaime, só para não pular e não responder a pergunta. Vamos lá, doutor Jaime, a sua vez. Espera aí só um pouquinho, só um minuto. Espera aí, só um minuto, Samuel. Sobre participar dos grupos, tem diferentes lugares de participar. Os cursos são abertos para inscrição como aluno. Júlio, a nossa mais caçula tem 93, tá bom? Que bom! Então. Tá ótimo, Agora ótimo. tem que estudar, ok? Não pode faltar aula e tem que estudar. Vamos lá, Jaime, desculpe. Eu vou pegar no pé do Sérgio, então. Que o Sérgio faz parte do nosso grupo e o Sérgio é amigo meu de infância ainda. Bom, mas ich hab gar nichts zu tun mit dem, hein? Não me mete nisso, por favor. Não, mas o Sérgio é gente boa. Obrigado. Doutor Jaime, vamos lá. Uma boa noite. Boa noite para todos. Em primeiro lugar, a Git para todos. Na próxima semana, a Git Gesinton Lebedekio. Amigos, em primeiro lugar, agradecer a Moisés, Samuel, mais uma vez por esta noite maravilhosa que vocês organizam, e a Sônia pela maravilhosa explanação de como o Yiddish vive em vários locais do mundo e até no Brasil. Mas eu quero fazer uma observação um pouco dolorosa nesse momento. Durante mais de 6 anos,
no Midrash, organizamos mensalmente, mas sob a chefia da Sônia e da Sarinha, reuniões que se chamavam, como a Sônia expôs no início, Otazoi Dosses Ides, e da qual eu tive a honra e o prazer, principalmente o prazer, de participar. A pandemia interrompeu isso. Nesses 6 anos, apesar de eu ter um contato pessoal com diversos presidentes da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e da apresentadora do programa da Fierge, não fomos, vamos dizer a palavra, brindados com nenhuma reportagem, nenhuma divulgação, nenhuma palavrinha a respeito das atividades. Eu não sou capaz de explicar esse fenômeno, que, ao invés de divulgar iniciativas tão maravilhosas que congregam de 80 a 100 pessoas no mesmo mês, durante 6 anos seguidos, a federação não foi capaz, não teve o desejo de divulgar isso. Vocês, Moisés, Samuel e os outros que trabalham aqui no Segundas Intenções, realizaram um trabalho que não foi feito pela federação. Então, apelo, nesse momento, aos novos conselheiros da federação recém-eleitos, parabéns, que apoiem não é nem iniciativa, uma continuidade. Iniciativa é quando se começa, mas quando já tem 6 anos, não é começo, é meio, é fim, é uma atividade fim. Então, eu queria perguntar, além de ter apelado a esses novos conselheiros da Fierge, e quantos outros houver aqui, eu quero perguntar à Sônia se ela sabe a que atribuir esse boicote, verdadeiro boicote à atividade do Ídis no Rio de Janeiro. Se isso tem a ver com 1915, quando o movimento sionista resolveu bloquear o Ídis das suas atividades, com razões discutíveis, se tem a ver com o Holocausto, em que os Yiddish spoken perderam 6 milhões, infelizmente, e se ela tem alguma outra explicação. Obrigado, parabéns mais uma vez a Moisés, Samuel e todos os outros que trabalham nessas Segundas Intenções. Nós nunca havíamos chegado a uma conclusão, né, Sônia? Nas nossas conversas. Jaime, eu, obviamente, não sei te responder. O que eu quero dizer, assim, que eu acho que tem uma coisa que não está perguntada, mas que eu escuto também na tua pergunta, é quem nos apoiou, né? Nós sabemos que nós nos apoiamos, né? A gente, a tenacidade da Sara e minha, assim como quem apoiou o Viver com Ídis, né? O Viver com Ídis tem o apoio da própria escola, onde a gente faz as oficinas, a escola é parceira, e 2 instituições americanas. Gente, é abissal, é um pouquinho de dinheiro assim, é um grant, né? Que a gente concorre, nós já concorremos a todos os editais que aparecem, eu não tenho problema. Como a Alice bem colocou, nós ganhamos um edital na PUC. E eu brinco e digo, pessoal, a PUC é a minha querrila, porque os americanos, né, a Sueli sabe disso, eles só apoiam qualquer coisa quando você tem uma parte apoiada pela querrila. Querrila, para quem não sabe, querrila é querrila, é a mesma coisa. É a comunidade. A minha comunidade é a PUC. 6 mil reais, gente, eu preciso dizer o valor para vocês não acharem que a gente tem uma fortuna, tá bom? As pessoas que trabalham quase como voluntário, porque 6 mil reais para um ano é quase nada, mas é abíssalo, mas é. Então, assim, eu não sei responder a sua pergunta. Eu só sei
que De qualquer forma, obrigado. Como eu conheço bem a nossa... Eu já ouvi, e eu não sou assim, quem não me conhecia já acabou de me conhecer, eu não reclamo. Eu sei que você não estava reclamando, você estava denunciando, Jane, te cabe fazer isso, porque você está no William aqui. Denunciando, agora, porque eu tenho certeza que metade ou mais das pessoas que estão aqui presentes nessa reunião não conheciam nada deste trabalho. Sim, então. Então, é hora de corrigir isso, de divulgar, de dar oportunidade a quem está querendo entrar, que participe, e também divulgar para a comunidade e para a comunidade maior de que isso existe. Jaime, fique tranquilo que quarta-feira tem reunião do Conselho, a primeira reunião do Conselho, desse novo Conselho, e essa solicitação e reivindicação será levada. Eu acho que eu falo por mim, pelo Beto, pelo Moisés e pela Suzana, que também nós somos conselheiros e organizadores do Segundas Intenções, além da Suzana, que não pôde estar presente aqui. Nós somos um grupo de 5 pessoas que organizam toda semana esse encontro para todo o Brasil. Já saiu do Rio de Janeiro e já foi para todo o Brasil, segundo as intenções. Então, vamos levar isso para a próxima reunião da Fiergs. Adolfo, por favor. Sim. Eu queria dizer o seguinte, conforme o escrito dos livros do Isaac Bashevis Shinzo, eu li diversos livros dele, que ele fala sobre o Yiddish. Existem diversos Yiddish, o Yiddish, existe o Yiddish com influência alemã, tem o Yiddish com influência polonesa, existe o Yiddish com influência russa. Ele faz questão de dizer isso nos livros dele. Bom, não sei, outra coisa, a minha opinião, é o seguinte: se alguém pudesse fazer um curso, como tem muita gente idosa aí, e eu vi que tem um que mora em Curitiba, um que mora não sei onde, eu queria dar uma sugestão, se alguém se consegue fazer um curso de Yiddish, por exemplo, pelo Zoom, tá? À noite, que seria uma aula rápida, vamos dizer, por semana, 20 minutos, meia hora. E eu queria saber se por alguém que fosse capaz de, com o tempo, organizar um curso desse para as pessoas mais idosas e que moram em outros estados e que não conseguem ir a público. Posso responder? Primeiro, deixa eu te dizer que eu agradeço, porque foi uma falha minha se não ficou claro que todos esses cursos que a gente faz são totalmente online, são totalmente no Zoom. É porque eu falei online e é no Zoom. Segundo, Adolfo, não conta comigo para fazer curso só para idoso. É maravilhoso ver os jovens junto com os mais velhos, eu tenho gente aqui, já estou vendo. Então tá, Ok? Eu acho que a grande riqueza do Yiddish, como a grande riqueza de qualquer coisa, mas do Yiddish, de aprendizado de uma língua que muitos sabem e outros querem aprender, é podermos aprender também uns com os outros. Né? Então, isso tem sido maravilhoso. 20 minutos acho muito pouco, mas você pode encontrar na internet muita coisa, aulas até de 5 minutos. Tem o Pop Yiddish, o Duolingo, aí tem muitas coisas que são muito rápidas. Em geral, as pessoas fazem aulas de 1h30. Porque eu digo isso para quem estiver iniciado, ser uma aula rápida para não ser muito assim, maçante, né? Porque quem está iniciando... Yiddish ist keimol nicht nudnik. Es wird nicht sein nudnik. Não vai ser chato nunca. Deixa eu só te... Bom, então, se vocês pudessem... No meu caso, eu pus o meu e-mail aí. Mas eu acho que tem outras iniciativas. Eu não sei de onde... Você é de Curitiba também? Não, é do Rio. Do Rio. Porque tem outras iniciativas. Em São Paulo mesmo tem grupos de Yiddish. Então, acho que também não quer... tem outras possibilidades. E, na realidade... Eu nunca soube nada disso. Mas é a reclamação do Jaime, é que não é divulgado. Mas agora a gente está sabendo, então não vamos reclamar.
Vamos lá. É a nossa embaixadora de São Paulo, que agora está na Austrália. Cima, por favor, sua pergunta. Em cima. Direto da Austrália. E que Denise Herren, Cima, a gente não te escuta. Cima, o teu microfone, por favor. Eu estou no meu... O microfone, Cima. Ah, e agora? Estão me Agora ouvindo sim, agora? vamos lá. Agora estamos. Eu estou em visita aqui na Austrália, eu estou em Melbourne, e eu realmente não tinha noção da quantidade de judeus daqui. E realmente, até o Moisés falou, é mais ou menos 100 mil. A maioria é proveniente da época do Holocausto. Inclusive, não sei se alguém conhece a história de um navio que aportou aqui em 1941, fugidos de Liverpool. Tem até um filme que foi feito em 1985, chamado The Dunera Boys. O Dunera é o nome do navio com quem esses judeus aportaram aqui. Então, a maioria dos que estão aqui são provenientes dessa época da fuga durante o Holocausto. E aí, aqui, eu achei vários grupos de judeus que se reúnem para conversar, Sônia, geralmente para conversar, porque a maioria não lê nem escreve o Yiddish, mas eles fazem questão de conservar a língua, que aprenderam dos pais, dos avós, etc., e se reúnem para conversar de Yiddish. Tem uma vida judaica bastante grande, tem museus, tem escola judaica, tem biblioteca, e eu realmente fiquei impressionada, não tinha noção disso. E eu conheci aqui uma pessoa extraordinária, um senhor de 96 anos, que é o último partisã vivo, inclusive ele é da mesma cidade, eu nasci na Polônia, e ele é da mesma cidade do que eu. É um senhor de 96 anos, cheio de vida, que dirige e que joga squash 4 vezes por semana. Então, é um pessoal muito simpático. Por enquanto, tem museus aqui, tem uma vida judaica bastante grande. E foi realmente, para mim, uma surpresa. Eu não tinha noção disso. O que eu queria falar era mais ou menos isso, mas eu queria cumprimentar a Sônia, que é o trabalho dela, que eu acompanho há muito tempo, e que é maravilhoso, não tenho o que falar, todo mundo está vendo. E a USP também de São Paulo está tendo aula de Yiddish. Verdade. Então, estamos todos juntos, e eu quero aproveitar para desejar um Shana Tová para todo mundo. Tá? Um beijo grande para todos. Obrigada, Cima. Então, muito beijo, obrigada. Cima. E deixa eu compartilhar com todo mundo, é a única escola no mundo que tem um currículo bilíngue, inglês e Yiddish. Não existe outra. Só tem a da Austrália. Mesmo cursos para criança, encontros para criança, sim, mas dentro do currículo, só essa de Melbourne. Eles migraram, na maioria, você observou bem, foi uma grande migração da Polônia, com escritores que conseguiram fugir na véspera do Holocausto. Dias antes da ocupação da Polônia, houve uma migração muito intensa para a Austrália. Então, a Austrália também tem intelectuais, escritores, tem muita gente que depois migrou para Israel também. Ótimo. Estércia, por favor. Microfone, abre. Estércia, seu microfone. Olá. Sônia, gostaria de agradecer muito, obrigada por todo esse universo de iniciativas, de conhecimento, de abrangência do Yiddish que você nos traz. Foi realmente um grande prazer escutar tudo que você tinha para expor. Bem, meu contato com o Yiddish se deu através do meu avô, que em 1926 emigrou para o Brasil. Os meus avós eram poloneses, morreram assim como seus antepassados em Treblinka, estiveram no gueto de Varsóvia e de lá foram
mandados para Treblinka. Mas meu avô, que havia emigrado em 1926 para o Brasil, ele é um grande responsável pela ligação, pela paixão que eu tenho pelo Yiddish, que se deu através de algo inato, meu amor pela música. Então, eu conheci um pouco de Yiddish, do idioma, das expressões, através das partituras musicais que meu avô me presenteava para que eu tocasse o piano. Eu tocava piano, toco, enfim, já toquei mais. E então ele foi o grande responsável por ter trazido, recordado e perpetuado por mim esse amor pelo idioma. E eu, inclusive, me lembro, quando eu tinha 6, 7 anos, meus avós cantavam Auf dem Bricketig para eu dormir, depois cantavam outras canções. E aí eu falava, não, aquela. Ou seja, tinha que ser Auf dem Bricketig. Bem, isso foi apenas um prenúncio. Minha pergunta é eminentemente técnica, tá bom? É o seguinte, eu gostaria de confirmar com você, gostaria também, eventualmente, o seu comentário a respeito. O que eu sempre escutei é que o Yiddish é um idioma que derivou, vamos dizer, do alemão medieval, de dialetos eslavos e do hebraico. Como eu sou tradutora, trabalho com o alemão, o que me ajuda muito a entender o Yiddish. Gostaria de confirmar isso com você, é a minha pergunta. Que boa a sua pergunta, porque eu realmente não falei sobre isso, que isso já estava lá na fala do Henrique. Então, você tem toda a razão. Ele foi considerado, durante algum tempo, um dialeto das línguas germânicas. O Yiddish é uma língua que foi construída pela migração e pela expulsão dos judeus, né? Fosse da Península Ibérica, fosse do Oriente. Ele foi o alemão medieval, escrito no alfabeto hebraico. Moisés, a gente vai ter que acabar daqui a minutos, porque vocês veem que a minha voz está acabando. É a última pergunta foi da Esther. Ela durou até agora. Foi escrito o alfabeto hebraico com a presença do vocabulário do alemão, do hebraico e das línguas eslavas. As línguas eslavas contribuem com prefixos e sufixos. Uma coisa extremamente importante, em meados do século XIX, o Yiddish foi considerado língua pela sua complexidade literária. Ele é considerado uma língua, e a coisa mais importante que eu aprendi, não existe Yiddish sem hebraico. Então, ele não é um dialeto. Para vocês terem, ele não é um dialeto do alemão, ele é uma língua constituída por hebraico, línguas eslavas, polonês, romeno, e hebraico, línguas eslavas, e a estrutura gramatical alemã, da língua alemã. Enquanto eu tenho voz, só um instante. Ok, peraí, Kramer, só um instantinho. Um comentário final teu, uma mensagem tua às vésperas dos feriados, e depois eu volto para encerrar. A palavra é tua, quero te agradecer em nome de todo o grupo do Segundas Intenções, por essa, como é que eu chamo, essa catarse, esse Yiddishkeit que você nos passou. Muito obrigado, é contigo, e eu já volto. Aziz, gut, gesund Jahr. Tof meot, em hebraico, pronto. Sehr gut, que a gente, todo mundo, todos nós, possamos construir um momento no país de alegria, serenidade, justiça. E eu se eu tivesse voz, eu ia cantar, eu juro que eu ia cantar. Eu ia pedir para a Thaís cantar comigo. Fica a Scheinem Dank und a gut Jahr. Ok, gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado. É um momento de agradecer, quase que 2 anos,
Eu acho que o Joelson comentou, nós começamos isso assim de brincadeira, em novembro, dezembro, por causa da pandemia de 2020, praticamente estamos quase completando 2 anos. São mais de 70 entrevistas e vamos dar uma parada agora, pelos feriados judaicos. Não teremos também no dia 3, porque dia 2 é dia de eleição, então no dia seguinte todo o país estará comentando o que aconteceu no dia 2. E entram novos feriados judaicos, nós só estaremos de volta no dia 24 de outubro, praticamente 4 semanas sem segundas intenções. Para deixar saudades, para criar expectativas, estaremos de volta 24 de outubro. Agit, Gesint, Yontif, tudo de bom. Obrigado a todos. Umain, Freilich, Schulen, e tudo de bom. Graças a vocês é que nós conseguimos isso tudo.